Vamos lá, galera, vamos terminar essas questões, tá? Vamos aqui para a questão 33, a gente vai resolver a 33 e a 34, tá bom? Bom, essa 33 ela tem um textinho aqui, tá? É bom que você lê, sem problema nenhum. Para a gente economizar um pouquinho de tempo, eu não vou ler não. É o seguinte, do desenho, aqui que você tem, tá? Nós temos aqui o espelho esférico, côncavo, né? Que é a parte de dentro, beleza? Espelho é. E aqui você tem o vértice do espelho, que é a ponta aqui mais distante do espelho, a distância focal, centro de curvatura, tá? E a altura do objeto, tá? Muito cuidado porque essa questão ela não é difícil, mas se você não prestar muita atenção, você faz besteira e você erra, tá? Porque ela é de múltipla escolha, tá vendo? Muita gente pode ter marcado quando for tentar fazer a letra A, tá? E aí quando você olhar no gabarito lá atrás do livro, você vai achar a letra E, né? E aí você vai achar que esse gabarito tá errado, mas ele não tá não, ele tá certo, tá? Então o que acontece? A distância do objeto até o espelho, esse 30 centímetros aqui, é o P, tudo bem? É o objeto, a distância da chama, né? Esse fósforo aqui que ele acendeu, até o vértice do espelho, é de 30 centímetros, tá bom? Essa altura de 20 centímetros aqui, ó, é a altura O, a altura do objeto, ou simplesmente HO, tá? Eu chamo de O porque eu aprendi O, tá? Eu não aprendi HO, não, beleza? E ele fala que o raio de curvatura do espelho é de 45 centímetros, ou seja, a distância do centro até o vértice é de 45 centímetros. Portanto, se do centro ao vértice é 45, do foco até o vértice é a metade disso, né? 45 dividido por 2. Isso aqui dá 22,5, beleza? Que é essa distância aqui, ó. Que é a distância do foco. Gente, você já tem o P, já tem o F, e ele te pergunta quanto que vale a distância do objeto até a imagem. Para você descobrir a distância do objeto até a imagem, você precisa da distância da imagem, você precisa do P', né? Se você tem o P e tem o F, dá para você achar o P'? Claro que dá, tá? O problema é que não é tudo, mas dá, beleza? Então é o seguinte, para começo de conversa, o espelho é côncavo, né? O espelho é côncavo. Da distância que o objeto está, não sei se você percebeu aqui, ó, na imagem, o objeto ele está posicionado entre o centro de curvatura e o foco. Nessa posição aqui, ó, nesse intervalo aqui, a imagem ela tem que ser invertida, tá? E tem que ser maior do que o objeto, beleza? Então, se ele está a uma altura de 20 centímetros aqui, nesse ponto, significa que a imagem dele tem que ser maior do que 20, tá? E tem que estar invertida, tá? Ele tem que estar de cabeça para baixo, beleza? Não só de cabeça para baixo, tá? Mas isso é invertido também no sentido, tá bom? Então é o seguinte, espelho côncavo, aumento linear negativo, imagem real e invertida. Se não for assim, você não decora aquelas características da imagem, tá? Você precisa delas. Bom, 1 sobre F, vou usar a equação de Gauss, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Nessas condições aqui, tá, você não precisa mudar nenhum sinal, beleza? Então, o F, 1 sobre F, é 1 sobre 45 dividido por 2, né? O P, ele vale 30 centímetros, mais 1 sobre P', que é o que ele quer saber. Lembrando aqui que o F é 45 sobre 2, você está dividindo um número por uma fração, né? Então, é só você inverter aqui, que vai estar tudo certo. Então, você tem 2 sobre 45 é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Beleza? Passa esse 1 sobre 30 para o outro lado lá, subtraindo, você vai encontrar 2 sobre 45 é igual, ou menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Beleza? A gente pode fazer um MMC aqui sem problema nenhum, tá? Porém, você pode lembrar que, usando seus conhecimentos de tabuada aí, tá? 30 multiplicado por 1,5, 1,5, dá 45, né? Se você multiplicar em cima e embaixo aqui dessa fração, você não altera o resultado dela. Então, você pode fazer o seguinte, pode pegar ela toda, tá? E multiplicar por 1,5 em cima e embaixo, tá? Isso aqui vai dar 1,5 dividido por 45, beleza?
Então, você tem 2 sobre 45 menos 1,5 dividido por 45. Pode fazer por MMC também, dá no mesmo, tá? Você vai encontrar o mesmo resultado. É igual a 1 sobre P'. Beleza? 2 menos 1,5 é meio, né? 0,5. Dividido por 45. É igual a 1 sobre P'. Faz o seu famoso cruz credo aqui, tá? Vamos passar mais uma setinha para o outro lado. Aqui você vai achar P' vai ser 45 dividido por meio, por 0,5. Gente, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Dá no mesmo. Significa que esse P', ele vale 45 vezes 2, né? 90 centímetros. Beleza? Então, a distância da imagem até o objeto... desculpa, a distância da imagem até o espelho é de 90 centímetros. Beleza? Só que tem um porém, Muita gente deve ter feito o seguinte, ele deve ter olhado o desenho e aí pensou, a imagem aqui embaixo, ela tem 90 centímetros, né? Ele quer saber a distância entre o objeto e a imagem dele. Então, ele deve ter pegado a imagem, visto a distância aqui do objeto. O objeto tem 30, a imagem tem 90. Então, muita gente pode ter feito o seguinte, pegado 90 menos 30, acha 60 centímetros e aí vai marcar a letra A, tá? E aí marcaria a letra A. Errado, tá? Isso está errado. Isso aqui está errado. Não é 60 centímetros. Isso aqui que você fez com 60 centímetros aqui em cima tá certo, mas ela não é a resposta final, tá? Não é a resposta final. Qual que vai ser a resposta final? Você vai fazer o seguinte. Já tem um desenho pronto aqui, vou te mostrar. Olha só. Quando você desenha a imagem dele, você vai ver que a imagem dessa vela, desse fósforo aqui que ele acendeu, tá para baixo, tá? Ela tem que ser maior. Ou seja, a altura dele, a altura do objeto é de 20 centímetros. O tamanho desse objeto tem que ser de 60 centímetros. O aumento linear dele vale 3, tá? Sendo que a distância do objeto até o espelho é de 30 centímetros, sendo assim a distância da imagem até o vértice é de 90. Daqui até o vértice é 30. Da imagem até o vértice é 90. 90 menos 30 dá o 60. Tudo bem? Tá certo. Tá? A altura do objeto é de 20 centímetros. Beleza? O que acontece? Se o aumento linear ele é menos P' sobre P, né? Então, nós temos aqui menos, o P' vale 90 e o P vale 30. Corta aqui, ó. Você vai achar que o aumento linear ele vale menos 3. Então, se o objeto ele tem uma altura de 20 centímetros, consequentemente, a imagem ele vai ter uma altura menos 3 vezes isso, né? Porque é invertido. Então, vai dar menos 60. Só multiplicar por 3. Beleza? Daí que é da onde vem esses 60 centímetros aqui, ó. Beleza? Aí você tem um problema. Olha só. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Olha esse triângulo aqui, ó. Todo esse triângulo é um triângulo retângulo. Um dos catetos vale 20, que é a altura do objeto, mais a altura da imagem, mais 60. 20 mais 60 dá 90, né? E o outro cateto vale 60. O que ele tá te perguntando é a distância do objeto até a imagem. Essa distância aqui, ó. Né? Que seria, no caso, a nossa hipotenusa. Para você resolver isso aqui, é só você fazer um Pitágoras, né? Quadrado do cateto mais quadrado do outro cateto é essa hipotenusa ao quadrado, tá? E aí você vai fazer isso, ó. X ao quadrado, que é a distância que ele quer saber, vai ser 60 ao quadrado, que é um dos catetos, né? Mais 80 ao quadrado, que é 20 mais 60. Eu falei 90, né? Não, é 80, tá? Tá 80 ao quadrado, beleza? 60 ao quadrado é 3.600, 80 ao quadrado 6.400, somando os dois dá 10.000, que é a mesma coisa que 10 à quarta, beleza? Passa a raiz quadrada, 10 à quarta, raiz de 10 à quarta é 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100 centímetros. E aí você pode marcar lá na letra E, beleza? Então o gabarito lá do livro tá certo, tá? Ela é 100 centímetros mesmo, tudo bem?
Essa questãozinha deu um certo trabalhinho. Vamos para a última, na 34. Na 34, ele fala assim, ó. Ele fala: um objeto linear, esse é o gabarito, tá? 100. Um objeto linear é colocado diante da superfície refletora de um espelho esférico côncavo, de raio de curvatura igual a 120 centímetros e que obedece às condições e leis de Gauss, tá? As condições de Gauss. Sabendo que a altura da imagem é 4 vezes a do objeto, calcule a distância do objeto ao espelho. Bom, agora é o seguinte. Aqui a gente tem um outro detalhe que aqui não tinha, que na questão anterior não tinha, tá? Ele me dá o raio de curvatura do espelho, ele me dá o aumento linear, que é 4 vezes, tá? Só que ele não fala onde é que o objeto está. Ele não fala a distância do objeto. E sendo assim, para que a imagem seja 4 vezes o tamanho do objeto, nós temos duas opções. Como o espelho é côncavo, esférico côncavo, né? Essa imagem, para que ela seja maior, ela pode ser tanto invertida quanto direita. Por quê? Presta atenção, você vai ter que lembrar lá dos tipos de imagem, tá? Nas formações de imagem. Quando você tem um espelho esférico côncavo, passa aqui o eixo principal, vértice, foco, centro de curvatura. Bom, é o seguinte, se o seu objeto estiver aqui, entre o centro e o foco, ou se o seu objeto estiver entre o foco e o vértice, nos dois casos você consegue imagens maiores. Ele simplesmente falou que a imagem é 4 vezes maior. Ele falou que o aumento linear dele, tá? Ele pode ser tanto, então, menos 4 se ele estiver entre o centro e o foco, tá? Ou o aumento linear dele pode ser mais 4. Ele pode ser mais 4 se estiver entre o foco e o vértice, tá? Lembrando, entre o centro e o foco você produz uma imagem invertida, por isso que ele é menos. E entre o foco e o vértice você produz uma imagem direita, uma imagem virtual. Por isso que o aumento linear dele pode ser positivo, tá bom? Então, muito cuidado, muito cuidado. Se estiver entre o foco e o vértice, ele é mais 4, o aumento linear tem que ser direito, tá? Ele tem que ser direita, com a imagem virtual, tá? Com o aumento linear positivo. Se ele estiver entre o centro e o foco, tá? Este vermelho, o aumento linear dele tem que ser negativo, que a imagem tem que ser real e invertida, tá? Mas nos dois casos você tem uma imagem 4 vezes maior que o objeto, tá? Agora eu não sei, e a questão não deixa transparecer exatamente se ela vai ser negativa ou positiva. Então, sendo assim, você pode resolver dos dois casos, tá? Você tem duas opções, tá bom? Então, na primeira opção, no primeiro caso, tá? Eu vou usar com aumento linear negativo, com aumento linear sendo menos 4. E aí, com esse dado, ele fala o seguinte: ele me dá o raio de curvatura, que é 120, né? E aí, logo, o foco é 60, né? Que é só tirar metade. E ele fala que a imagem é 4 vezes do objeto, só. E ele pergunta qual é a distância do objeto até o espelho. Como ele não fala nada a respeito da altura do objeto, nem da imagem, tá? Pelo menos eu vou entender que esse objeto, ele é um objeto linear, que ele não tem grandes dimensões. O que você vai fazer aqui então? Com aumento linear igual a menos 4, você pode usar o seguinte: eu tenho um aumento linear, tenho o foco, que ele vale 60 centímetros. Qual relação que eu posso usar entre aumento linear e foco? Tem uma que está lá nos exercícios resolvidos, que você pode usar o seguinte, está no vídeo também, tá? Aumento linear, ele pode ser F sobre F menos P. Tudo bem? Você pode usar essa relação aqui também, tá? Então, o aumento linear ele também pode ser feito como sendo F sobre F menos P. Na verdade, é só uma relação entre aumento linear e equação de Gauss, tá? Então, o que você vai fazer? Aumento linear menos 4, o F 60, sobre
F também é 60, menos P, que é o que eu quero saber. Beleza? Que é a distância do objeto, tá? Então, no caso dessa distância do objeto, vai ser menos... Todo isso aqui vai passar para o outro lado, tá dividindo, vai passar multiplicando, né? Então, vai ficar menos 4 vezes, a parêntese, 60 menos P é igual a 60, tá? Menos 4 vezes 60, menos 240. Menos vezes menos, mais 4P. É igual a 60. Menos 240 passa para lá mais, você vai ter que 4P é igual a 60 mais 240, isso dá 300. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar P igual a 300 dividido por 4. Não é isso? Então, 300 dividido por 4, isso aqui vai dar 7... Sobra 2, 0, 5, 75, né? 75 centímetros. Beleza? Esse é o primeiro caso da distância do objeto, tá? E que ele está a 75 centímetros, beleza? Como o foco é 60, nesse caso aqui, ó, nesse caso o objeto está aqui, ó, entre o centro e o foco, né? O foco é 60, a distância dele é 75, então ele está depois do foco, né? Que ele está para cá, beleza? Só que não é o único caso, né? Então vamos para o segundo caso. No segundo caso, você vai usar o aumento linear como sendo mais 4. Ou seja, ele tem que estar, o valor a distância do objeto tem que ser menor do que o foco, né? Porque ele está entre o foco e o vértice. Se o foco é 60, o valor aqui desse P aqui, ele tem que ser menor do que 60. Então, você vai usar a mesma relação, tá? Aumento linear é igual a F sobre F menos P. Tá bom? Então, vai ficar aqui, ó. Vamos terminar. Mais 4 é igual a 60 sobre 60 menos P. É importante a gente ressaltar que, tá vendo que como o aumento linear aqui é mais 4, o F, o valor do foco, ele continua sendo positivo, tá? Por quê? Porque o foco que você está usando aqui continua sendo o espelho côncavo, ele continua na parte de dentro, tá bom? Ele continua na parte de dentro, então esse foco continua sendo positivo. Se fosse no espelho convexo, tá? Se fosse aqui na parte de fora, o foco que você, se o objeto estivesse aqui, por exemplo, tá? Digamos que ele estivesse aqui, ó, na parte de fora, tá? Então, o foco que você utilizar ia ser o de dentro, e aí, no caso, ele precisaria de distância negativa, né? Ele seria menos. Como o objeto está aqui, continua dentro do espelho, e o foco que você está usando também ainda está dentro do espelho, ele continua sendo positivo, tá? Continua tendo sinal de mais, beleza? Por isso que eu não vou... É por isso que aqui eu não estou trocando o sinal do F, tá? Porém, o sinal do P', nesse caso aqui, tá? Ele teria que ser trocado. Ele teria que ser negativo, beleza? Como aqui nessa relação não tem P', então não preciso me preocupar, tá? Então, passa para lá. Tá dividindo aqui, passa para lá multiplicando. 4 vezes 60 menos P. Beleza? Isso é igual a 60. Certinho? Faz um chuveirinho, 4 vezes 60, 240, menos 4P, isso dá 60. Vou passar a seta aqui. 240 ele é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, então vai ficar menos 4P é igual a 60 menos 240. Beleza? Então, menos 4P vai ser 60 menos 240, isso dá menos 180, tá? Simplifica os sinais, beleza? Pode multiplicar por menos um dos dois lados, tá no mesmo? Então, vai ficar P é igual a 180 dividido por 4. 180 dividido por 4, pessoal, isso aqui vai dar 45, né? Isso, 45 centímetros. Bom, então a distância do objeto ao espelho, ele pode ser duas distâncias. Ele pode ser tanto 45 centímetros quanto 75 centímetros. No caso do 45 centímetros, ele está entre o foco e o vértice, já que o foco vale 60, né? Então, essa distância aqui seria 45. Essa distância aqui, ó, 45 centímetros. E no outro caso, no segundo caso, essa aqui, ó, ele seria 75 centímetros, tá? E aí a gente resolve o nosso problema, beleza? Acabamos aqui essa questão desse capítulo.